Bom, já que a gente está falando sobre orçamento e etc., vamos para Brasília, porque a equipe econômica do governo federal se reuniu com a expectativa de que o presidente Lula anuncie ainda hoje algumas novas medidas para o Rio Grande do Sul. Quem está lá em Brasília acompanhando toda essa movimentação é o repórter André Anelli. Boa tarde, Anelli. Explica para a gente, por favor, o que está sendo desenhado, qual é a expectativa para esse anúncio que deve ser feito hoje. Boa tarde para você. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula está reunido aqui no Palácio do Planalto, nesse momento, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, e até mesmo com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Esse encontro que ocorre nesse momento aqui no Palácio do Planalto, inclusive os cinegrafistas estão subindo agora para fazer imagens desse encontro, discute algumas alternativas no sentido de ajudar o Rio Grande do Sul. A principal alternativa que está em estudo neste momento é a retirada do teto de gastos, dos investimentos para a reconstrução e também para a ajuda humanitária do Rio Grande do Sul. O governo federal quer retirar então do teto de gastos que limita o crescimento dos gastos do cofre público, das contas públicas, especificamente para o Rio Grande do Sul, não apenas para que haja menos burocracia em relação à chegada desses recursos, mas também para que esses recursos acabem chegando na quantidade necessária. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, havia dito que o anúncio que vai ser feito pelo presidente Lula no dia de hoje não quer dizer a respeito de valores. É um anúncio que não vai tratar de valores, e sim do caminho jurídico que deve ser feito para que então o Rio Grande do Sul seja ajudado na reconstrução e também com apoio humanitário para a recuperação dessa que é a maior enchente da história. O ministro dos Transportes, Renan Filho, já disse que só para a recuperação das estradas federais ali da região dos 366 municípios em estado de calamidade pública, municípios esses que tiveram essa situação reconhecida ontem pelo governo federal, são necessários R$1 bilhão para a recuperação, então, dessa infraestrutura logística ali na região. A gente aguarda, então, aqui, Aros, o anúncio dessas medidas. Esse anúncio deve acontecer logo depois, então, dessa reunião que está em andamento aqui no Palácio do Planalto com os chefes dos poderes. Aros. Anelli, ainda sobre essas ações aí do governo federal no Rio Grande do Sul, tem a questão sobre as emendas parlamentares. Isso vai estar neste pacote ou não? Vai sim, já foi então a primeira medida prática anunciada pelo governo federal, a antecipação e o pagamento de emendas parlamentares na ordem de R$614 milhões, sendo R$534 milhões para emendas individuais, para aqueles parlamentares especificamente do Rio Grande do Sul, e outros R$80 milhões para emendas de bancada, que são aquelas emendas justamente para esses parlamentares do Estado. Esse volume deve se juntar, então, a novas medidas que devem ser anunciadas daqui a pouco, logo depois desse encontro que acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Mais cedo também, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele havia dito que o governo busca uma medida provisória que deve ser editada até quarta-feira dessa semana, no sentido de trazer uma excepcionalidade para que os recursos cheguem mais rapidamente ao Rio Grande do Sul e assim não fiquem parados por conta da burocracia. Aros. Obrigado, Anelli. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aí direto de Brasília. Eu vou já trazer nesse pacote dessa história o que disse o Pacheco, porque a gente já discute aqui tudo numa rodada só. Ele diz que o Congresso vai definir regras para a liberação dessas emendas a que se referia aí também o Anelli, envolvendo os senadores e os deputados federais do Rio Grande do Sul. O Pacheco disse que nesse tipo de cenário não há limitações e que, como destacou o Segré, ele disse que é preciso tirar a burocracia de cima da mesa para tratar a recuperação do Estado. Vamos ouvir.
A liberação das emendas parlamentares para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento Brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul. As políticas dos ministérios de Estado, nesse momento, devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul. E nos cabe, presidente Arthur Lira, a partir de amanhã, definirmos quais as regras de lei complementar, de leis ordinárias, de propostas de emenda à Constituição que nós podemos fazer no âmbito do Parlamento Brasileiro para poder permitir que isso se faça com a segurança jurídica aos agentes públicos que as executarão. Aí, portanto, a fala do senador Pacheco, ela vem na direção que essa fala é de ontem, da coletiva de ontem, e que se confirma com essa reunião de hoje, essa tentativa de articulação do lado deles. A pergunta é a seguinte: não há de fato limitações ou nós vamos esbarrar inevitavelmente nessas burocracias, até porque algumas delas, Fábio Piperno, vão nos proteger do alerta que o Segré fez a respeito de corrupção. Tem sempre alguém tentando se aproveitar da desgraça do outro, né? Bom, eu sou sempre muito cético em relação à boa vontade dos políticos e não só deles, né? Ontem mesmo eu vi um vídeo que eu achei constrangedor de um parlamentar gaúcho pedindo lá doações e tal, que poderiam ser feitas para uma fundação que, por sinal, tem fins políticos e tal, tem sede lá na Bahia, um negócio esquisito. Por que não mandar para essa conta e para esse Pix que a gente exibe toda hora, nós e todos os outros veículos de comunicação? Se quiser arrecadar doações aí de cobertor, de mantimentos, ok, mas dinheiro já manda, né? Para isso aí. Põe na tela aí pra gente, Vitinho, por favor, o Pix aí do SOS Rio Grande do Sul, do governo do estado, que esse é o endereço oficial, é a conta que está sendo gerida aí pelo governo do estado. Atrapalhei tudo lá no Switch. É o SOS Rio Grande do Sul, a conta é do Banrisul e a chave Pix para transferência é 92958 800 0001 38. Vou repetir, é um CNPJ, 92 958 800 0001 38. SOS Rio Grande do Sul. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela TV, é só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está no canto esquerdo inferior da tela e você vai ser direcionado já para abrir o aplicativo do seu banco para fazer a transferência. Confira se de fato é a instituição que aparece aí na tela para você, o Banrisul, e você vai fazer a doação para o governo do estado que está gerenciando esse fundo para o auxílio às vítimas, para ajudar na recuperação daqueles que perderam os seus bens, enfim, para as pessoas poderem ter um mínimo de assistência. E junto do governo do estado do Rio Grande do Sul, tem, né, Piperno, a gente mostrou ontem aqui na programação, por exemplo, a Cruz Vermelha, para aqueles que são aqui de São Paulo, aqui na Moreira Guimarães, no caminho para o aeroporto de Congonhas, tem a sede da Cruz Vermelha, é possível fazer doações lá. Mas acho que é muito importante ficar atento ao que essas instituições estão divulgando, porque, por exemplo, vai chegar um momento em que os alimentos já vão ter uma quantidade grande e eles começam a estragar. Mas água, por exemplo, nunca é demais. Kit de higiene nunca é demais. Fralda para criança nunca é demais. Ou seja, há alguns tipos de insumos, alguns tipos de itens que podem ser doados, que quando você faz a doação de produtos, né, isso para empresários, para aqueles que querem fazer em grande quantidade, estes nunca é demais. Água, por exemplo, a gente já sabe pelos relatos que temos recebido aqui, que é algo essencial que está faltando lá. Como não sei se foi o Dávila, alguém falou do esgoto aqui e tal, a maior parte dos reservatórios de água e dos pontos de saneamento, né, e tratamento de esgoto, tudo isso foi inundado. Significa que a água do rio se misturou à água que está indo para a rede de fornecimento de água das cidades e também ao esgoto. Então, por isso que o fornecimento de água foi suspenso, para que as pessoas não sejam infectadas. De modo que, se você quiser doar fardos e fardos de água, essa é uma doação importante. Mas aí, no QR Code, na tela, o Pix para fazer a doação em dinheiro, para você que quer fazer a doação, qualquer valor já é significativo e já ajuda. Eu te interrompi, Piperno, me desculpa. Não, claro, puxa vida, por justa causa. O cenário é desolador, como a gente pode ver.
Então, o Alan falou, por exemplo, sobre os impactos econômicos. Vejam, o Rio Grande do Sul é, por exemplo, o maior produtor brasileiro de trigo. Obviamente, isso isso tudo acaba provocando problemas no abastecimento. O Rio Grande do Sul é um estado importante na economia, tem mais ou menos 6% do PIB do Brasil. Agora, vejam, o ano passado, o Rio Grande do Sul já teve um crescimento abaixo da média nacional, muito por conta das enchentes de setembro. Imagina agora. Então, é um momento em que o Rio Grande do Sul vai ter sérios problemas de abastecimento, é o hospital que talvez não receba todos os insumos necessários, é a rede de farmácia, supermercado, é o posto de gasolina. Então, tudo passa a ser problemático nesse estado. Então, é claro que vai ser necessário uma flexibilização de muitas regras. Então, por isso é importante os presidentes da Câmara, do Senado, do STF conversarem, porque não dá para manter toda a rigidez, o cipoal de regras que qualquer situação como essa deve enfrentar, não vai poder esperar nesse momento. Então, vejam, como é que você citou, alguém aqui citou, por exemplo, o ministro dos Transportes. Essa vai ser uma figura fundamental no momento em que houver meios para que se comece a reconstrução da infraestrutura. Das rodovias. Porque, exatamente, então, são mais de 200 pontos críticos em rodovias em todo o estado. Então vai ser necessário, por exemplo, contratos emergenciais, a mobilização das Forças Armadas para isso. Não dá para ficar aguardando os meios tradicionais de convocar licitação, aí daqui 90 dias alguém apresenta a proposta. Não dá. Se acabar a chuva hoje, essas obras têm que começar amanhã. Exato. Né? Porque senão todo o abastecimento do estado vai continuar comprometido, o que vai impactar a saúde de toda a população. Agora, tem um ponto interessante sobre essa questão, sobretudo da infraestrutura, né, Segre? Que é a exigência de uma articulação enorme. O Piperno mencionou transportes, mas a gente tem, por exemplo, regiões que estão isoladas com pessoas em hospitais. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem que atacar isso como uma prioridade para fazer a remoção ou da maneira que for, com insumos, para que as pessoas possam ser atendidas lá localmente. Seguramente materiais foram perdidos, são compras emergenciais. Tudo isso passa em todas as pastas pelo mesmo cenário que o Piperno descreve com o caso da infraestrutura de mobilidade. Absolutamente. E aí se junta o que mencionava Alan com o que mencionava Piperno. Vai ter um processo inflacionário inegavelmente na região, porque você tem problemas de infraestrutura que não permite que a oferta chegue, vai ter quebra da oferta em função de questões agrícolas, ganadeiras, industriais, de venda, a quantidade de concessionárias que tem carros, caminhões, tratores, máquinas viais embaixo da água. E aí vem outra reflexão, que tem a ver com as companhias de seguro. Porque as quantidades seguradas são bilionárias. E aí sempre tem, né, nas pólices de seguro, se cobre ou não acidentes naturais, como nesse caso, uma tragédia natural. Então vai ter muitas pessoas que vão perder as suas propriedades, o seu patrimônio, e tem a dúvida se esse seguro vai cobrir ou vai ter que ser judicializado. E aí uma observação da importância de água, energia. Eu acompanhei, estava no Jornal da Manhã de sábado e domingo e acompanhávamos todas as informações. Teve um hospital, uma UTI em Canoas, que foram 9 pessoas da UTI que faleceram por falta de energia. Então são tragédias atrás de tragédias, e aí a importância é juntar, e me permito repetir o comentário da semana passada, o urgente e o importante. Tem que trabalhar nas duas linhas. O urgente para trabalhar nas pessoas que estão padecendo e que hoje têm tantas dificuldades. O importante para minimizar eventualmente questões que possam ser evitadas no futuro. Eu posso só fazer um reparo na sua fala? Claro. Porque foi feita a correção à tarde, depois que foi exibido no Jornal da Manhã. O prefeito da cidade, no vídeo que nós exibimos, fala em 9 mortos. Sim. Só que depois ele apressou-se para corrigir, não foram 9, foram 2.
Não importa, nesse caso, só estou corrigindo, as mortes todas são lamentadas, só corrijo pela precisão da informação. Perfeito. Nós fizemos esse reparo à tarde aqui na programação, de fato, por causa desse processo com a transferência, mas não foram 9 os mortos, e sim 2. Só esse reparo pela precisão da informação. Perfeito, obrigado. É isso. Alan Gani, quero te ouvir também. Antes do Alan Gani, o Wilson já me pediu 2 vezes e eu esqueci. São 4h34, uma rápida parada para você que está no rádio, a gente volta já. Alan Gani, 1 bi em emendas, mas todo esse cenário que... 1 bi de verba liberada, mas todo esse cenário que você descreve, qual é a perspectiva? A perspectiva, ela, do ponto de vista humanitário, é muito ruim. A perspectiva do ponto de vista econômico é muito ruim. É lógico que numa situação dessa não dá realmente para a gente falar em teto de gastos. A gente viu na pandemia o teto, ele foi flexibilizado, até para usar uma metáfora do ex-ministro Paulo Guedes, ele era retrátil, né? Então numa situação dessa ele tem que abrir mesmo, porque aí é um gasto justificável. Mas eu espero que todo esse dinheiro que chegue lá na ponta e com menos burocracia, que está certo, também seja fiscalizado, né? Que não seja desviado, porque à medida que você tira a burocracia para o dinheiro chegar mais rápido, também abre espaço para a corrupção. Então esse é um grande desafio, né? Desburocratizar e ao mesmo tempo ter um controle, uma transparência desses recursos. E um outro ponto, Aros, é que isso também não seja uma justificativa para a irresponsabilidade fiscal. Claro. Então que isso seja pontual para o Rio Grande do Sul e aqui pegando carona na excelente ideia do Segré. Por que a gente não pode pegar o fundo partidário ao invés de abrir um crédito extraordinário com endividamento do Estado perante a sociedade e usa primeiro esse fundo partidário para suprir as necessidades do Rio Grande do Sul? Não foi necessário, precisa de mais dinheiro? Aí sim, abre um crédito extraordinário. O crédito extraordinário é o Tesouro se endividar com autorização do Congresso, capta esses recursos, repassa lá para o Estado para gastar.